A pergunta que quero te fazer é: se você não acredita em Deus sobrenatural e não acredita em Jesus Cristo, em que você baseia suas decisões sobre o que é certo ou errado na sua vida? Tenho certeza de que as pessoas podem ter respostas diferentes, mas a minha resposta é que eu aplico o teste da razão e da bondade. Utilizo o critério da razão e bondade. Ao pensar em uma ação, ela é razoável, é bondosa, e só isso. Posso comentar? Sim, Dan. Conheci há algumas semanas pessoas do Instituto de Pesquisa Cristã para debater contradições bíblicas. Alguém apontou para mim e disse: se eu seguisse sua filosofia ateísta, você já estaria morto. Eu disse: eu estaria morto? Por quê? Ele disse: porque eu te mataria. Sem a moral da Bíblia, ele afirmou que seria um animal selvagem, cometendo crimes como estupro, assassinato e roubo. Agradeço a Deus pela Bíblia, que me limita moralmente. Eu pensei que... Eu acho que Deus faria isso, porque há muitas pessoas que fariam isso. Quero dizer, haveria muitas pessoas que seriam assim se não tivessem a Bíblia para dizer a elas para não fazerem isso. Tendência. As pessoas gostam de religião. É disso que as pessoas gostam. Elas gostam de religião. Por que elas gostam de religião? Porque gostam de sentir que são boas pessoas. Na verdade, a fundação do meu amigo Richard Dawkins fez um censo na Inglaterra perguntando sobre religião para as pessoas no último censo na Inglaterra. Pela primeira vez, pouco mais de 50% das pessoas na Inglaterra, 53% se declararam afiliadas à Igreja da Inglaterra. Eles perguntaram para essas pessoas por que elas se declararam assim. E perguntaram: você acredita na transubstanciação? Você acredita no nascimento virginal? Você acredita nisso? E a resposta foi: não, 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 não. Eles perguntaram: por que sou religioso? E a resposta foi: eu gosto de me considerar uma boa pessoa porque a religião usurpou essa noção de moralidade. Eu acho que é degradante para o ser humano, para nós, para você e para mim, insinuar, ou melhor, afirmar diretamente que na ausência de uma ditadura celestial que tivesse alguma influência sobrenatural sobre nós, o que, aliás, ainda precisa ser comprovado como algo realmente existente. Sem essa suposição, não saberíamos diferenciar certo e errado. Não devolveríamos um objeto roubado achado no banco de trás de um táxi. Nós não doaríamos sangue se alguém precisasse muito de uma transfusão, a menos que tivéssemos medo de punição ou desejássemos uma recompensa. Você poderia me contar, mas só faria isso se não temesse a Deus. Mesmo assim, eu não acreditaria em você. Eu tenho mais respeito por você, se não pelas suas opiniões, do que isso. Alguns psicopatas ou sociopatas podem achar que apenas a superstição os impede de cometer crueldade, roubo, estupro, violência e extremo egoísmo. Não acredito que isso seja verdade. Acho que nosso senso de certo e errado é inato. A moralidade da religião vem das pessoas. Nós sabemos que não podemos conviver se permitirmos perjúrio, roubo, assassinato, estupro. Todas as sociedades, muito antes do monoteísmo, já proibiam isso. Somos mamíferos pouco evoluídos em um planeta ameaçado e de vida curta. As pessoas dizem que, se você acredita nisso, tudo parece deprimente, nihilista, aleatório e caprichoso. Bem, sim, mas isso é verdade ou não? O que é verdade na sua visão? O que é verdade na sua visão, Senhor? Bem, você acabou de dizer que Deus inventa, cria uma espécie humana, dá uma olhada rápida nela e decide que ela está em rebelião contra ele. Você buscou conhecimento deliberadamente, agora está em rebelião e sofrerá. Agora não há nada que não possa acontecer com você. Eu te criei e posso te destruir. E vou fazer isso, vou te inundar, vou te castigar com pragas. Agora, o que é isso? Isso é como ser um inseto ou roedor terrível no laboratório de uma pessoa cruel e estúpida. E o que poderia ser mais? O que é mais nihilista? O que é mais nihilista e alienante do que isso? Você tem que se considerar criado irremediavelmente doente. E então ser obrigado, sob ameaça de morte e tortura eterna, a ficar bem. Isso não é moralidade. Muitos se perguntam, se Deus existe e é bom, por que há tanto mal? Essa é uma pergunta que só faz perder tempo. Coisas como guerra e pestilência acontecem porque somos animais que ainda não evoluíram muito, vivendo em um planeta com clima instável e que ainda sabemos pouco sobre as nossas circunstâncias.
A forma como nos comportamos uns com os outros é, infelizmente, semelhante à forma como outros animais se comportam entre si. Mas temos uma ideia muito clara. E felizmente é uma daquelas que é quase impossível para nós nos livrarmos dela. Que se não agirmos de forma responsável uns com os outros, seja por razões altruístas ou não, os motivos não precisam necessariamente ser puros. Mas se não tivéssemos uma dimensão social, uma de ligação, nós não sobreviveríamos. Já teríamos ido embora. Não teríamos saído da África. A pergunta, de certa forma, se responde sozinha. Agora, você pode chamar isso de moralidade, se quiser. E certamente há alguns indivíduos que agem de uma forma que nos parece autossacrificial. E eles sempre tiveram uma honra tremenda em todas as tribos, em todas as sociedades e em todas as épocas. Mas só é realmente necessário reconhecer que temos um parentesco e uma solidariedade, e que sem isso estamos perdidos. A moralidade não pode ser ditada para nós. Ela não vem em forma de comprimido que pode ser engolido. Ela vem do método socrático de persuasão moral, de longa reflexão. Por que isso deveria ser chamado de errado? Por que isso seria uma desonra? Caso contrário, por que os 10 mandamentos não dizem nada sobre escravidão, nada sobre genocídio, nada sobre abuso infantil, nada sobre inúmeras outras coisas que nos preocupam e nos fazem pensar, que consideramos más, e dão instruções pobres sobre como adorar um Deus muito ciumento, caprichoso e de mau humor? Considere o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Será que isso realmente é a segunda coisa mais importante para advertir todas as futuras gerações de seres humanos? Este é nosso melhor alcance ético e espiritual. Você lembra dos muçulmanos que se revoltaram em massa por causa de charges? O que deixou eles tão irritados? Bem, é isso aqui, o segundo mandamento. Agora, toda aquela confusão piedosa, queima de embaixadas, assassinato de freiras, tudo aquilo foi algum tipo de grande manifestação de inteligência espiritual e ética? Ou foi uma estupidez medieval absurda? Pensando bem, foi uma estupidez medieval. A verdade é que quase qualquer preceito que colocássemos no lugar do segundo mandamento melhoraria a sabedoria da Bíblia. Que tal não maltratar crianças? Que tal não fingir saber coisas que você não sabe? Ou que tal simplesmente tentar não fritar todos os seus alimentos? Será que conseguiríamos conviver com a consequente proliferação de imagens esculpidas? Acho que daríamos um jeito. Acho que um dos problemas da política americana é que muitos, inclusive congressistas e eleitores, acreditam que só é possível ser moral com religião. Eles não conseguem entender como é possível ser uma pessoa moral sem religião. Quando você pensa nas maneiras pelas quais a religião pode te tornar uma pessoa moral, é horrível. Quero dizer, pense nisso, pegue a Bíblia, por exemplo. Se baseássemos nossos valores morais na Bíblia, estaríamos apedrejando adúlteros até a morte. Nós estaríamos... Isso realmente acontece, infelizmente. Mundo em que isso acontece. Exatamente. Apedrejando pessoas que quebram o sábado, pegando gravetos no dia do sábado. É possível, claro, encontrar versículos bonitos na Bíblia. Eles são bem raros, mas você pode encontrá-los. Você pode escolher a dedo, você pode passar por tudo e dizer, bem, vamos descartar esse versículo e aquele outro. Ah, aqui tem um legal, vamos ficar com esse. Descarta esse, descarta esse, descarta esse. Ah, esse aqui também é legal. Mas o critério pelo qual você decide quais são os versículos bons e quais são os versículos ruins tem que ser extra-bíblico. Tem que ser um critério baseado em algo fora da Bíblia. Obviamente, caso contrário, é um raciocínio circular. Nesse caso, não seja qual for esse critério, né? Vamos direto a ele e cortar o intermediário, que é a Bíblia. Por que se preocupar em usar esse critério para decidir quais versículos você gosta e quais você não gosta? Simplesmente corte toda a Bíblia e decida o que é bom ou ruim com base no mesmo critério que você usaria para decidir quais versículos eram bons e quais não eram. Recentemente, fiz meu sequenciamento de DNA. Você também pode fazer o seu. Você deveria. Você fez isso? Sim. Você pode descobrir aquilo que sempre suspeitamos.
Eu estou a meio cromossomo de distância de um chimpanzé, também sou parente de plantas, vegetais e outras matérias, além de outros animais. E eu nem acho que a evolução sabe que eu existo. E eu não acho que o Big Bang tenha começado comigo e com o certo. Não sou tão solipsista, egocêntrico e arrogante quanto os religiosos gostariam. Não acho que esses processos tinham a mim em mente ou estão cientes da minha presença. Isso não me faz sentir que posso sair por aí e fazer o que eu quiser. Por que não faz? Eu não sei por que não faz. Mas eu sei, por contra-exemplo, que se eu colocar esse problema para você, ou seja, uma ação ética tomada ou uma declaração moral feita por um crente que não poderia ter sido feita ou realizada por um não crente, duvido muito que você consiga fazer isso. Ninguém conseguiu até agora. Reserve um tempo para pensar. Se eu perguntasse a qualquer plateia se eles conseguem pensar em uma ação maligna realizada ou uma declaração maligna feita por causa da religião, ninguém hesita antes de pensar em um exemplo. Então, você não acrescentou nada ao argumento. Você novamente reduziu o argumento à ideia de que devemos acreditar em bobagens. Como precisar de permissão divina para agir bem, pois sem isso, agiríamos mal. Bem, os fatos são o que são. E o fato é que não, na verdade, a matéria vem primeiro. Mas eu acredito que a mente é um cérebro antes de ser qualquer outra coisa. Claro, quem disser o contrário está falando besteira. Me parece que a religião dá às pessoas motivos ruins para serem boas, quando motivos bons estão realmente disponíveis. Reflita, o que é mais moral? Ajudar os pobres, alimentar os famintos, defender os fracos, apenas por preocupação com o bem-estar deles? Ou fazer isso porque você acha que o Criador do Universo quer que você faça isso? A verdade é que as pessoas não precisam ser ameaçadas com a danação para amar seus filhos, amar seus amigos, querer colaborar com desconhecidos ou, de fato, reconhecer que ajudar desconhecidos pode ser uma das maiores fontes de felicidade delas. E que tipo de moralidade é essa que se baseia inteiramente no desejo egoísta de escapar da danação? Isso ignora o que entendemos como moralidade. É uma preocupação genuína com o bem-estar de outras pessoas. Claramente, é possível ensinar nossos filhos a desenvolver essa preocupação e a crescer em empatia e compaixão sem mentir para nós mesmos ou para eles sobre a natureza do universo, sem fingir saber coisas que não sabemos. Você pode ensinar a seus filhos a regra de ouro como um preceito ético extremamente sábio, sem fingir saber que Jesus nasceu de uma virgem.